Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre sistemas atmosféricos. Na verdade, a gente começou a falar sobre sistemas atmosféricos na aula passada, quando a gente falou sobre a zona de convergência intertropical. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros sistemas e a gente vai começar com as massas de ar. Então, massas de ar são grandes porções horizontais de ar com valores de temperatura e umidade homogêneas adquiridas na região onde se originaram. Normalmente a gente identifica as massas de ar com duas letras. A primeira delas, numa letra maiúscula, indica a região onde ela se originou. Então, ela pode ser polar, e aí ela é identificada com P maiúsculo, antártica ou ártica com um A maiúsculo, equatorial com E maiúsculo e tropical com T maiúsculo. A segunda letra indica a natureza da superfície da região fonte, e aí ela pode ser, então, marítima com M minúsculo ou continental com C minúsculo. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue identificar e localizar as massas que atuam no globo terrestre. Então, a gente tem aqui no continente sul-americano a massa equatorial continental, a massa tropical continental, que atua mais durante o verão, a massa marítima equatorial e marítima tropical. Então, e as massas polares também, que atuam bastante na nossa região. Uma das formas de identificar essas massas, a primeira delas seria com um mapa mesmo de temperatura e umidade, mas uma outra que seria um pouco mais instantânea é através de imagens de satélite. Nesse caso, uma imagem de satélite no canal do vapor d'água, a gente vê essas regiões aqui mais escuras, seriam regiões com pouco vapor d'água, ou seja, regiões secas. E as regiões um pouco mais claras seriam as regiões com bastante vapor d'água, ou seja, regiões mais úmidas. Então, essa seria uma forma de identificar as massas de ar que estão atuando aqui na nossa região. Quando a gente tem várias massas de ar, a região de transição, de encontro entre essas duas massas de ar, a gente dá o nome disso de frentes. Então, frentes são faixas de transição entre duas massas de ar com propriedade de temperatura e umidade distintas. A classificação de uma frente, vocês devem ter ouvido bastante falar sobre frentes frias, a classificação desse tipo é baseada no seu deslocamento e de acordo com as mudanças que ocorrem, principalmente com relação à temperatura. Então, a gente tem 4 tipos de frentes: fria, quente, oclusa e estacionária. Na aula de hoje, a gente vai falar somente sobre duas, a frente fria e a frente quente. A gente inicia com a frente quente, em que o que acontece com uma pessoa que está numa certa localidade, né? Então, primeiro ela está com uma temperatura relativamente fria, ela começa a perceber nuvens no céu se aproximando, aí passa uma região de um pouquinho de chuva, e aí então essa pessoa que estava numa região fria, depois da passagem dessa frente, começa a ter um ar um pouquinho mais quente. Então, esse tipo de transição a esse tipo de frente, como a pessoa estava com o ar mais frio e o ar acaba se tornando mais quente, a gente dá o nome de frente quente. O que acontece aqui em São Paulo, normalmente, é a passagem de frente fria. Então, a gente tem uma temperatura relativamente quente, aí vem, então, a frente. Com a passagem da frente, a gente tem várias tempestades, ou pelo menos nuvens e chuva. E aí, após a passagem da frente fria, a gente sente o frio, a temperatura mais fria, uma massa de ar frio que está entrando. Então, normalmente, é esse tipo de transição de um ar que estava mais quente, passa uma frente, e aí o ar esfria, a gente dá o nome de frente fria. Ciclones são sistemas atmosféricos que possuem pressão mais baixa do que as áreas ao seu redor e apresentam movimento circulatório. Então, a gente viu isso quando a gente falou sobre pressão atmosférica. E a gente sabe que ao redor de um sistema de baixa pressão, ou seja, ao redor desses ciclones, o giro do vento no hemisfério sul é horário e o giro do vento é anti-horário no hemisfério norte. Então, esse mapa aqui, ele mostra o quê? A gente tem as linhas, que são as isóbaras. Quanto mais quente a cor, quanto mais para o vermelho, mais alta a pressão em superfície. E quanto mais fria a cor, mais baixa a pressão em superfície. Além disso, essa análise de isóbaras, ela está sobre uma imagem de satélite. Então, a gente também vê aqui, juntamente com as isóbaras, a nebulosidade. Então, o que a gente percebe? A gente percebe aqui em aproximadamente 30 graus um cinturão de altas pressões. Então, a gente tem aqui o sistema, a alta subtropical do Pacífico Sul, a alta subtropical do Atlântico Sul.
Ciclones extratropicais, a gente tem dois tipos de ciclones, os ciclones extratropicais e os ciclones tropicais. No caso dos ciclones extratropicais, eles ocorrem nas latitudes maiores do que 30 graus, tanto norte quanto sul. Eles são importantes na manutenção do clima global, pois transportam ar quente e úmido para as latitudes mais altas e ar quente mais frio e seco para as latitudes mais baixas. Geralmente, eles se formam na região de transição entre duas massas de ar de propriedades físicas distintas e são eles, então, que estão associados aos sistemas frontais. Então, por exemplo, eu vou focar mais nessa região aqui, em que a gente tem uma massa de ar mais marítima tropical, uma outra massa de ar marítima tropical aqui, e a gente tem aqui uma região que tem uma pressão relativamente baixa. Mas notem que, com o passar do tempo, a gente acaba tendo uma região, aqui se formou um ciclone, em que a pressão é mais baixa nessa região. E notem a banda de nebulosidade associada com esse ciclone. Então, aqui a gente teria a frente fria associada com esse ciclone e a frente quente associada com esse ciclone. E a frente, então, sendo uma zona de transição de uma região mais fria, de uma massa de ar mais fria, com relação a uma massa de ar mais quente. No hemisfério norte, a mesma coisa, a gente tem ciclones também em latitudes maiores do que 30 graus. Então, esses ciclones são os ciclones extratropicais. Além disso, a gente tem, então, os ciclones tropicais, que podem ser também denominados como furacões ou como tufões. Esses ciclones tropicais, eles possuem um núcleo quente, eles têm ventos intensos e também têm circulação bem organizada, né? Uma circulação que gira no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte, como todos os ciclones. Esses ciclones tropicais, eles se desenvolvem sobre águas oceânicas tropicais ou subtropicais. E a gente tem aqui uma foto, então, de um ciclone em que ele tem esse giro, ele depende de acordo com o hemisfério que ele está. A gente tem o olho do ciclone, que é uma região que normalmente não tem nebulosidade. E as condições principais para sua formação são a liberação de calor latente fornecida pela evaporação da superfície oceânica. Por isso que os ciclones tropicais, os furacões, eles normalmente se formam sobre o oceano quente. Os ciclones tropicais, então, eles formam onde os oceanos eles têm temperaturas superficiais acima de 27 graus Celsius. É necessária a presença do efeito de Coriolis, ou seja, o ciclone ele tem que se formar um pouquinho afastado da linha do Equador e a atmosfera precisa estar instável em toda a troposfera. Então, notem, com relação aos ciclones extratropicais, eles ficam abaixo de aproximadamente 30 graus sul ou 30 graus norte. Já os ciclones tropicais, eles se formam aqui próximo entre 30 sul e 30 norte. E a gente tem aqui um exemplo que é o furacão Irene. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui a gente tem um gradiente de pressão muito intenso. E é esse gradiente de pressão que vai fazer com que os ventos sejam muito intensos também. E uma outra coisa, o ciclone tropical ele continua se deslocando, normalmente ele tem o deslocamento dos ciclones tropicais são para oeste, ao passo que o deslocamento dos ciclones extratropicais são para leste. Então, esses são alguns tipos de sistemas atmosféricos mais importantes que a gente tem na meteorologia. E é isso então, pessoal. Obrigada.